Olá, hoje é dia 5 de outubro de 2022 e vamos iniciar alguns apontamentos do capítulo 40 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. André, Aniceto e Vicente, logo após alvorecer lá na casa de Isabel, um posto, digamos assim, de trabalho, uma residência normal, mas que cheia de atividades espirituais, no núcleo terrestre, no núcleo dos encarnados. Eles acompanharam ali o alvorecer e vários trabalhos que foram executados e partiram logo após para o campo, junto com o Aniceto. Partiram através da volitação, faculdade que tanto André como Vicente iam se acostumando e melhorando as habilidades, melhorando a, a instrumentação e as possibilidades nesse sentido. Ao mesmo tempo, também a capacidade de visualização e de percepção eram cada vez mais aguçadas à medida que eles se acostumavam. E o que eles veem nesse capítulo que a gente pode trazer de interessante é o que o André acaba por observar. O Aniceto pergunta para eles: estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? E ele responde, porque tanto Vicente como André não souberam responder: são nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre, também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. E Aniceto fala mais uma questão: reparem aqueles arabescos de sombra. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Veremos os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídas por elas mesmas. Então, aqui no mundo espiritual, vamos partir do pressuposto que quando deixamos o corpo físico, que, digamos assim, é uma couraça, é um veículo mais denso e que nos impede certas percepções, essa capacidade perceptiva aumenta. E também é fácil identificar para muitos espíritos a influência dessas formas mentais que nós temos e hoje não temos capacidade de perceber com clareza. Mas no mundo espiritual é quase tão concreto quanto os objetos físicos, digamos assim, se não igualmente concretos. Então aquilo que você pensa, aquilo que você sente, te influencia. A gente que apenas não percebe de maneira adequada essas questões. E para eles ali apareciam como se fosse um outro indivíduo, uma sombra ou algo nesse sentido influenciando a criatura. E Aniceto continua a explicação dele que tanto as nuvens de bactérias, que também são atraídas pelas formas mentais, quanto as formas caprichosas das sombras, elas ameaçam o equilíbrio mental do homem. E comenta que o orai e vigiai teria uma importância gigante nesse contexto. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. E aí ele continua ainda a explicação. Vocês não desconhecem, falando para André e para Aniceto, que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica, propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais, produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas, de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio, mas no que concerne à cura real,
somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, quem sabe ainda num futuro, talvez estejamos ainda começando a lidar com este tipo de auxílio na área da saúde mais completa, em que você consegue tratar as formas mentais, as formas emocionais, porque elas têm uma influência bastante significativa, intrínseca, para dizer a verdade, nas doenças físicas que nós temos. Hoje já temos várias doenças psíquicas que possuem somatizações, que se exteriorizam no corpo físico. Portanto, para que busquemos uma saúde integral, temos que buscar cuidar de todos os nossos corpos, digamos assim, desde o corpo mental, energético, emocional, até o nosso corpo físico. E Aniceto fala que há uma necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Não que você pretenda intensificar, ele fala, as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. É aquela fé que proporciona vontade, proporciona ânimo, né, uma fidelidade com o trabalho do bem. É essa fé que estamos falando. Até agora apenas a fé, ele comenta, pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias, né, que ele traz naquela época, preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Então, esse aspecto da espiritualidade, de enxergar o que vai além da parte física e material, é o que seria a ponte também para uma saúde integral. É essa fé que ele comenta. Por fim, nesse capítulo, André comenta que a influência da flora microbiana, né, por ser médico, dos micróbios em si. E Aniceto fala que se não fosse a luz solar, né, casada com o magnetismo terrestre, com certeza as manifestações da vida na Terra seriam destruídas. Porém, nós temos essas forças que nos auxiliam. Por essa razão, ele comenta que o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Nada obstante, esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas, e que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que nós, pelas nossas formas mentais, pela lei da sintonia, atraímos ainda as doenças e as dificuldades para perto da gente. Doenças e dificuldades que também servem para a nossa evolução, servem para a gente acordar e tomar consciência de se elevar em um patamar para que isso não aconteça em um futuro. Essa é a evolução terrestre, é a evolução de cada indivíduo, tomando consciência do quanto pode ser melhor em si mesmo, dentro de si, para assim auxiliar o próximo e nos elevarmos como um todo.